As principais conclusões do Global Travel Report apresentado no World Travel Market e as consequências para o turismo mundial da futura presidência Trump são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque, que começa agora. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Os dois principais acontecimentos que marcaram a semana que findou foram, por um lado, a realização de mais uma edição do World Travel Market em Londres e, por outro lado, claro está, as eleições presidenciais americanas. Ambos os temas, naturalmente, saltaram para o topo das preocupações e passaram a marcar a agenda turística da semana. Não é por isso de estranhar que muitas perguntas e muitas mensagens, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, acerca destes temas, me tenham sido enviadas. Perguntas e mensagens essas que naturalmente também agradeço. E já agora aproveito, como sempre faço, para sublinhar, para dizer que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. A sua participação não só é fundamental, como também é sempre muito, mas mesmo muito bem-vinda. Antes de passar à análise das principais conclusões do Global Travel Report que foi apresentado no World Travel Market, gostava de dar aqui 3 notas muito rápidas. A primeira para dizer que justamente o World Travel Market é, a par da ITB em Berlim e da Fitur em Madrid, uma das 3 principais feiras de turismo que se realizam todos os anos, reunindo centenas de expositores e milhares de profissionais de todo o mundo, para além também de contar com um bom programa paralelo de eventos que versam sobre os principais temas, os principais desafios e as principais tendências que a atividade económica do turismo presentemente vai enfrentando. A segunda nota para referir que, a partir do ano passado, a organização do World Travel Market, em parceria com a Tourism Economics, uma empresa que faz parte do universo de uma das maiores consultoras de assuntos económicos a nível mundial, a Oxford Economics, decidiram criar e começar a dedicar a apresentar em cada edição do certame um documento analítico e também prospectivo sobre aquela que vai sendo a evolução do turismo no mundo, o Global Travel Report, tendo, na semana passada, divulgado justamente a sua segunda edição, isto é, aquela que é relativa ao presente ano de 2024. E a terceira nota para enfatizar que este documento não se limita a fazer um ponto de situação sobre o estado da arte do turismo ou da sua evolução no prazo mais curto, avançando e até lançando um olhar sobre aquilo que será a atividade, o que podemos esperar dela ou aquilo que o turismo, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, terá. Que tipo de turismo teremos no mundo no final desta década e também nos primeiros anos da próxima. Dito isto, e apesar deste ser um documento de leitura obrigatória, sobretudo para aqueles que se interessam pelo fenómeno turístico, o mesmo não apresenta, na minha opinião, grandes novidades ou até alterações profundas ao desenvolvimento e ao progresso da atividade, a menos que, tal como os seus autores e bem sublinham, venha a ter lugar algum fenómeno que possa, de algum modo, alterar radicalmente os atuais fundamentos da economia mundial e, consequentemente, também da própria atividade turística. Não obstante este aspecto, este estudo contém alguns dados curiosos, os quais merecem uma reflexão séria e profunda, tanto por parte dos profissionais, como das empresas, como dos destinos, como até das diversas autoridades, governos e Estados de todo o mundo. Nesse sentido, eu vou começar por abordar as principais conclusões, destacando em seguida aquelas que são as tendências ou as curiosidades para as quais devemos estar alerta e prepararmos. Assim, e no que respeita às conclusões, eu elegi 5 grandes conclusões a citar. A primeira delas tem a ver com o facto de tudo levar a crer que este ano, em 2024, vai ser batido o recorde de chegadas internacionais de turismo, isto é, pessoas que fizeram férias fora do seu país de residência, ultrapassando-se assim o mítico número dos 1.500 milhões registado no ano de 2019, que, como se sabe, foi aquele que precedeu a pandemia. Se já não havia também grandes dúvidas quanto às receitas geradas pela atividade, que no final deste ano 2024 se situarão acima
dos 5 bilhões de euros. Agora, é praticamente também certo que teremos este ano mais 2% de chegadas internacionais de turistas do que tivemos em 2019. Isto leva à segunda conclusão, é que o turismo é cada vez mais essencial para o bem-estar físico e psíquico do ser humano. Daí que não seja de estranhar que para 75% dos consumidores fazer viagens anuais de férias seja uma prioridade. Também não é por isso motivo de espanto que os gastos em produtos e serviços turísticos face ao total de gastos que são feitos em consumo tenha passado de uma média de 8,2% entre 2010 e 2019 para 8,8% em 2024. Naturalmente que para isso também muito terá contribuído o aumento da estada-média em hotéis, que só este ano de 2024, se comparado com 2019, aumentou 12%. A terceira grande conclusão é que cada vez mais será visível algo para o qual há muito tenho vindo a chamar a atenção e a alertar, que é a deslocação do centro da atividade turística da Europa para a região da Ásia-Pacífico, passando quase inevitável e incontornavelmente pelo Médio Oriente. A atestar esta afirmação está a projeção que é adiantada neste relatório, onde em 2030 a Europa já só terá 47% do total de chegadas internacionais de turistas. Neste momento ainda tem uma cota de metade, isto é, de 50%, contra 25% da região da Ásia-Pacífico, que neste momento já vai nos 24%, e 8% do Médio Oriente, que neste momento apenas tem 5%. Seguramente que para este cenário muito contribuirá a previsão de saídas para o estrangeiro por parte do mercado chinês para 80% do nível verificado antes da pandemia. Isto, esses 80% de chegadas em 2030 e também, muito importante, a duplicação de viagens para fora do país, também até 2030, por parte do mercado indiano. O que conduz a uma quarta conclusão, que tem a ver com o facto das viagens regionais e de maior proximidade continuarem a merecer a preferência por parte dos consumidores, mormente porque estes estarão cada vez mais alertas e cada vez mais conscientes do fator preço, por um lado, e também por, até 2030, a classe média mundial, sobretudo a chinesa e a indiana, ir crescer por outro lado, estimando-se até que na China nasçam 44 milhões de novas famílias neste segmento e 9 milhões na Índia. Acresce a esta situação, que resulta da evolução socioeconómica mundial, o facto do Médio Oriente ter duplicado a recepção de turistas internacionais entre 2019 e 2024. Claro está que também muito de tudo isto se deve ao aumento demográfico que, atualmente, isto é, neste ano de 2024, diz-nos que 21% da população mundial já tem capacidade, isto é, já tem condições económicas e financeiras para viajar. No entanto, esse número em 2030 já será de 24% e estima-se que em 2050 ele ascenda a 33%. Ou seja, a tendência é que seremos cada vez mais, mas também cada vez com maior rendimento. E a quinta e última grande conclusão está relacionada com a sustentabilidade. Dado haver uma crescente consciência por parte dos consumidores com a pegada de carbono que deixam, e isso pelo menos é aquilo que nos é dito já por 53% desses mesmos consumidores, e que lá está, que isso impacta diretamente com as preferências de consumo que vão da procura de novos destinos ou destinos menos saturados ou alternativos àqueles que são os mais conhecidos, ao uso preferencial de meios de transporte menos poluentes, como acontece com o comboio, à expansão de segmentos como seja o turismo de natureza e o turismo de saúde e bem-estar, até à intenção de redução de consumo energético numa próxima viagem, preocupação que já é manifestada por 57% dos consumidores. Se quiséssemos sintetizar algo destas 5 grandes conclusões, poderíamos dizer que o turismo está perante um quadro de prosperidade, estimando-se que em 2030 se alcancem os 2 bilhões de chegadas internacionais de turistas, ou seja, um crescimento de cerca de 5% ao ano até ao final da década, muito acima das melhores perspectivas que existem para a economia mundial. Só que a Europa irá perder cota. E para além disso, e esta é outra das partes que nos deve preocupar, sobretudo a nós que estamos em Portugal, é que os 5 destinos europeus que mais irão crescer até 2030 serão
a França com mais 31%, a Espanha com mais 60%, a Itália com mais 49%, a Turquia com mais 76% e a Alemanha com mais 111%. Passemos agora àquilo que era a minha opinião e que, em minha opinião, nos deve fazer pensar e atuar, isto é, às tais curiosidades, às tais tendências reveladas neste estudo. E eu, sobretudo, gostava de aqui destacar 3. A primeira delas é que o fator preço será cada vez mais determinante e isso vai implicar com uma menor fidelização por parte dos consumidores, maiormente das gerações mais jovens, e refiro-me em concreto à geração Y e do milénio e também à geração Z. A segunda curiosidade é que a utilização das novas tecnologias estará cada vez mais presente no ato de viajar, desde o momento da escolha do destino ou do planeamento da viagem, seja até durante a própria viagem, já que, e a título de exemplo, vale a pena referir, 98% das companhias aéreas e 60% dos aeroportos dizem terem intenções de implementar a leitura de dados biométricos nos próximos 5 anos. Mas também 71% dos profissionais de turismo inquiridos entende que a inteligência artificial vai permitir que a atividade tenha maior sucesso e maior desenvolvimento, ou ainda 75% dos consumidores diz gostar de experimentar explorar o mundo com a ajuda de ferramentas da realidade aumentada. E a terceira grande curiosidade é que a procura vai sobretudo recair na possibilidade de imersão nas comunidades locais. Logo, tudo aquilo que envolva cultura, gastronomia, património, eventos ou proporcione aventura, isto é, viagens fora da zona de conforto, merecerão a preferência dos consumidores. Não é por isso espantar que, entre os destinos com crescimento mais rápido, se contem a República Checa, a Eslováquia, o Azerbaijão, o Sri Lanka, o Vietnã, o Quénia, Moçambique, Botsuana, Peru, Paraguai, Catar, Omã ou até mesmo a Arábia Saudita. Portanto, e para concluir, se há algo que este relatório demonstra é que as atividades turísticas são hoje e sê-lo-ão nos próximos anos o grande motor da economia mundial. É que ela só cresce porque há turismo. Por isso, não sejamos estúpidos. No que diz respeito aos efeitos que a futura presidência Trump pode vir a ter no turismo mundial, eu diria, ou começaria por dizer, que esta é uma daquelas perguntas que, como se costuma dizer, vale 1 milhão de euros. Porque se há coisa que ninguém neste momento consegue prever, é como é que a atual conjuntura internacional vai evoluir quando, aos comandos da principal potência política e económica mundial, estiver o reforçado presidente eleito e toda a sua equipa. No entanto, e dentro desta imprevisibilidade, há desde já algumas coisas que o turismo não só pode, como também deve estar atento, pois a evolução das mesmas seguramente vai impactar positiva ou negativamente nas atividades turísticas. E nesse sentido, eu gostaria de aqui destacar 4 pontos que me parecem ser fundamentais. O primeiro tem a ver com a evolução dos 2 maiores conflitos que estão em curso, isto é, as guerras, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, pois se qualquer deles alastrar, isso de imediato condicionará, ainda mais do que já condiciona atualmente, o turismo mundial. Mas mesmo não alastrando, basta, por exemplo, os Estados Unidos diminuírem substancialmente o seu apoio à Ucrânia para que a Europa tenha um grave problema. É que, para além de lhe ser exigido ou até mesmo de ter que assumir um esforço militar e financeiro para o qual não está minimamente preparada, isso vai implicar que os seus gastos em defesa aumentem, o que terá como consequência a exigência de um maior esforço às principais economias que, ao desviarem recursos para esse fim, acabarão, por via fiscal, por via da desvalorização da moeda única ou por qualquer outro meio, por penalizar o poder de compra dos seus cidadãos. Ora, sabendo-se que na Europa Ocidental se situam alguns dos principais emissores de fluxos turísticos a nível mundial, isso naturalmente afetará o turismo. E algo semelhante pode acontecer no Médio Oriente, neste caso, e embora aí não existam emissores tão fortes de fluxos turísticos, atento o papel estratégico que a região desempenha no atual panorama turístico mundial, é hoje em dia o grande hub, a grande plataforma de distribuição e de irradiação de fluxos turísticos, tal também irá certamente condicionar o turismo à escala global. O segundo ponto tem a ver com as medidas protecionistas de que tanto se tem falado.
é que, sabendo-se da importância dos Estados Unidos da América como grandes importadores mundiais, qualquer travão que venham a colocar às exportações de países terceiros colocará as economias desses países em sérias dificuldades, em alguns casos até conduzindo à sua estagnação ou até mesmo à sua recessão, gerando, claro está, aumento do desemprego e perda de capacidade de consumo. E se isto é verdade para o mundo, muito mais o é para a Europa, onde, também não é demais dizê-lo, estão os tais alguns grandes principais emissores de fluxos turísticos mundiais. Ou seja, com a economia mundial a crescer menos e a economia europeia em maiores dificuldades, o turismo, obviamente, também seria prejudicado. O terceiro ponto decorre destes dois anteriores, ou seja, uma sociedade, isto é, um país mais voltado para si mesmo, é um país no qual os seus cidadãos também serão chamados, sugestionados ou não, a dinamizar mais a sua economia, o que no caso do turismo significa viajarem internamente. Ora, sendo os Estados Unidos da América um dos grandes emissores turísticos mundiais, veja-se, por exemplo, a evolução que o mercado americano teve nos anos mais recentes para o nosso país, ou até a enorme dependência que o destino, toda a região das Caraíbas tem do mercado americano, é escusado sublinhar as graves consequências que isso poderia acarretar para o turismo mundial. E, finalmente, o quarto e último ponto que aqui queria focar tem a ver com a política monetária e, principalmente, a política cambial que vier a ser adotada pelo governo americano, já que um dólar estável, ou pelo menos mantendo-se como agora está face ao euro e às outras moedas, ou mesmo até que se venha a valorizar, favorecerá as viagens para o exterior dos americanos. Ao invés, um dólar desvalorizado implicará a óbvia redução da capacidade aquisitiva dos americanos e mais, tornará os Estados Unidos da América mais atrativos para os demais turistas, maiormente para aqueles provenientes da zona euro, que verão nisso uma excelente oportunidade de viajar para e naquele país com menor custo. Aliás, vale a pena também dizer que até ao final da década os Estados Unidos serão os anfitriões de alguns grandes eventos de projeção mundial, como seja o Campeonato Mundial de Futebol ou os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Em conclusão, há que estar muito atento a tudo aquilo que se irá passar nos próximos meses e, acima de tudo, no primeiro semestre do próximo ano. Porque quem ganha pela economia seguramente não é estúpido para se esquecer do turismo. Estarei de volta na próxima semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja rever respondidas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver abordados através do endereço programa-turismo-em-destaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.